Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Uma satisfação mais uma vez participar do Panorama, tentando levar essa mensagem, tirando dúvidas sobre saúde na terceira idade e no envelhecimento. Olha, os idosos estão vivendo cada vez mais e por causa disso é muito comum morarem sozinhos e passarem boa parte do tempo sem companhia, né? Isso é bom, isso é ruim? Até que ponto, por exemplo, isso pode despertar tristeza e, consequentemente, depressão? Bem, agora eles estão sozinhos, principalmente por causa da pandemia, né? Era uma das coisas que a gente sempre comentava, era que quanto menos sozinhos viverem, melhor para eles. Então, isso é muito ruim, né? Para o paciente idoso, a solidão, nesse sentido de depressão. Duas coisas a gente tem que ressaltar nessa sua pergunta. Primeiro, solidão não é necessariamente você morar sozinho. A gente sabe que idosos moram sozinhos por conta de risco que eles desejaram. Pacientes independentes, que não têm cognição alterada, eles não têm nenhuma demência, não são dependentes, né? Então eles preferiram morar sozinhos. E esses pacientes não necessariamente eles se sentem só. Outra coisa é você sentir-se só. Não necessariamente você está morando sozinho. Você pode morar com seus filhos, com seus parentes, com seu cônjuge e se sentir solidão. A queixa, o sentimento de solidão, isso sim é um fator de risco, isso sim prejudica, isso pode ser sim um sintoma de depressão no paciente idoso, que é uma doença, Marcos, e aí leia-se doença, e já pegando a segunda palavra que você falou de tristeza, a gente tem que diferenciar o que é tristeza do que é depressão. Tristeza é o que eu senti, por exemplo, domingo depois do jogo. O Flamengo perdeu para o Atlético Mineiro. Eu fiquei triste, né? Isso é tristeza. Depressão é uma doença. Depressão tem todo uma manifestação de doença, tem toda uma fisiopatologia, o cérebro é alterado, tem toda uma herança genética. A depressão tem... As pessoas que têm depressão, boa parte delas tem uma herança na família, tem várias outras pessoas com transtornos mentais, tem fatores estressores bem pontuais, bem apresentados. Por exemplo, o paciente idoso, ele tem a questão de proximidade da morte, de perdas do esposo, de pessoas queridas, da esposa. Isso é fator estressor. Ele tem fator estressor da limitação das doenças. Não que essa limitação cause a depressão, mas ela favorece, ela facilita algumas doenças crônicas. A associação de depressão e doenças crônicas é uma coisa bem interessante. Para você ter ideia, 80% dos idosos eles têm pelo menos uma doença crônica. E 40% deles têm duas ou mais. Então, boa parte dos idosos eles já têm outras doenças crônicas. E algumas doenças, elas são fator de risco para a depressão. Por exemplo, AVC, quem teve AVC, ele não vai ter depressão como sequela, porque ficou limitado, não. Isso facilita, mas ele vai ter a doença porque a própria fisiopatologia do AVC favorece ele ter depressão. Quem tem Parkinson tem mais depressão, quem tem demência tem mais depressão, quem tem dor tem mais depressão, quem tem diabetes tem mais depressão. Então essa associação de doença crônica, não é só pelo fato do estigma da doença, mas dele ter doença e ter depressão, é uma associação interessante, porque uma vai interferir na outra e a outra vai interferir numa. Por exemplo, a aderência do tratamento. O paciente que tem depressão, ele tem muito mais dificuldade de ter adesão, ele não toma os remédios da maneira que tem que ser, ele tem a desesperança, ele tem a falta de motivação de seguir aquele tratamento, principalmente tratamentos que requerem mudança de estilo de vida, requerem mudança de atitude, às vezes para fazer atividade física, para alterar a alimentação. Então, ela é um marcador de gravidade nessas doenças crônicas. É muito mais difícil você tratar as doenças nas pessoas que também têm depressão. E os idosos, eles têm, geralmente, são mais suscetíveis até as duas coisas. Então, primeiro, essa questão de tristeza e depressão ser duas coisas diferentes. A manifestação de tristeza é muito comum na depressão no adulto jovem. O sintoma, a depressão, a doença como depressão na pessoa idosa, ela se manifesta mais sutilmente. O paciente não fica dizendo que está triste, ele geralmente tem sintomas somáticos, tem sintomas que são relatados em outros sistemas.
é a gastrite nervosa, é aquela dor na barriga que não passa com nada, já foi investigado. Então ele somatiza principalmente com queixas físicas, ele tem alteração de apetite, dorme demais, ele não tem energia para fazer, e às vezes é sutil, as famílias não percebem, ele tá rindo, nós perguntamos, ele tem tristeza? Não, a gente brinca e tal, mas ele não vai mais, não faz mais a barba sozinho, ele não vai mais ao mercado, em tempos normais, assim vamos dizer, ele não tem mais a mesma disposição para tomar os medicamentos dele, ele não fala mais em planos de um futuro breve. Então é sutil essa questão, não tem tanta tristeza, tem sintomas outros, se isola, se irrita muito, aquela paciência dele que se acabou total, ele não quer mais fazer nada, tá com dificuldade para ter a volia, a disposição para fazer as coisas. Então isso tem que ser observado, porque ela é um marcador de gravidade, atrapalha o tratamento de outras doenças, é um fator independente de mortalidade. As pessoas que têm depressão, além do sofrimento muito grande que elas têm, elas também complicam outras doenças. Então, nesse sentido, solidão, tristeza, são fatores que a gente está sempre observando. Agora, tratar a depressão no idoso é mais fácil ou mais difícil? Marcos, é primeiro mais difícil diagnosticar, né? Eu sempre digo que o bom... O idoso nunca diz que, por exemplo, que está com depressão? Não é que ele nunca diz, é muito mais difícil dele dizer. Tem o estigma da questão do envelhecimento. Todo mundo acha que todo velho, quando o envelhecimento vai aparecendo, ele vai ficando mais triste e acha que isso é normal da idade. Às vezes a gente pergunta, você tem facilidade de se emocionar? Investigando labilidade emocional. Ah, doutor... eu tenho, mas eu sempre chorei assim. Mas talvez nunca foi tratado, não é? Agora é muito mais complicado da gente ter uma depressão num paciente que é hipertenso, diabético, tem dificuldade para andar, que está em quarentena, a cabeça dele está muito mais cheia de fatores preocupantes, família, neto, ele é o patriarca ou matriarca da família. Então é muito mais difícil também da gente abordar o diagnóstico. Os sintomas não são típicos de melancolia, de tristeza, eles simplesmente mudam o humor, eles têm mais tendência a ter sintomas psicóticos, de alucinação, de achar que alguém está roubando, de que alguém está perseguindo, de que o esposo ou a esposa está traindo. Então esses sintomas psicóticos na depressão do idoso, eles são muito mais comuns do que no adulto jovem. Eles tendem a esquecer muito, as pessoas, eles têm um déficit na atenção, na concentração. Então os pacientes depressivos, eles fazem muito diagnóstico diferencial com demência. As pessoas tendem a achar que é uma demência, que está caducando, que não é isso. Não, também tendem a achar que a irritação é porque o todo velho é ranzinza. A dor, não é porque todo mundo tem que sentir dor nessa idade. Quem não sente dor tem esse estigma. Quem não sente dor, quem não sente nada é alguma coisa. Então isso traz muito mais problemas tem muitos mitos, né, nesse sentido. Então, para diagnosticar, é bom a família ficar atento e valorizar que esse fato pode condicionar a vida dele muito tempo, muito assim, pode condicionar poucos dias, né? Ele pode, desde o evento mais trágico da depressão, que é o suicídio, até complicar todas as outras doenças, e ele está internando, não sabe por que não adere ao tratamento, não sabe por que pressão sobe, não sabe por que porque ele está subdiagnosticado. Consequentemente, o mais difícil é o tratamento. A dificuldade do tratamento, Marcos, passa por N fatores, desde fatores de adesão. Os pacientes têm aquela história de ficar dependente, eles preferem ficar... eles não querem ficar dependente da felicidade, né? E o medicamento, ele dá a sensação de prazer, a pessoa fica feliz. Eles querem ficar dependente, tem um medo da dependência do remédio e não tem medo da dependência da doença. Então esse estigma, esse mito, essa conversa fiada de que não, eu estou com depressão, não, ele resiste. Não, eu não quero ter, ele tem a negação, eu não quero tomar remédio para isso, eu tenho, mas não quero tomar. Eu até acho, às vezes a gente convence, então tem esse estigma deles não quererem tomar o medicamento, porque acham que o medicamento vai ficar dependente. E na verdade isso, às vezes a pessoa tem necessidade de tomar por muito tempo. O tratamento de depressão é demorado,
dura no mínimo 1 ano, né? Num paciente idoso às vezes até dura mais, as pessoas não têm essa paciência, eles acham que toma, mesmo ficando bom não, que geralmente com 1 mês mais ou menos o paciente já está sem sintoma, 1 mês, 2, então ele tem que manter para evitar exatamente as recaídas e não ficar tendo outras crises. A gente tem que fazer um armazenamento, assim vamos dizer, guardar, armazenar a felicidade para ele poder usufruir. Então o tratamento da depressão tem essa primeira dificuldade, que é a adesão do remédio, porque eles acham que vão ficar dependentes. A dificuldade de início de tratamento demora um pouquinho os remédios a fazerem efeito. As famílias já vêm numa sobrecarga tão grande, Marcos, que com 2, 3 dias às vezes a gente medica, e idoso a gente começa numa dose mais baixa, a gente recebe mensagem dizendo, meu pai ainda não ficou bom, ainda continua chorando, ainda continua triste. Não, mas tenha calma, esses medicamentos eles vão funcionar com 2, 3, 4, até 6 semanas, eles podem começar a fazer efeito. É uma dificuldade, o custo financeiro também é uma coisa a ser levada em consideração. Tratar a depressão, antidepressivo, não é tão barato. O paciente às vezes já tem uma lista de medicamentos para tomar, e antidepressivo é mais um. A gente tem que pesar o custo-benefício da melhor estratégia. Tratar a depressão não é só com remédio, a gente precisa de psicoterapia, e psicoterapia, a disponibilidade no serviço público é muito limitada, e o serviço privado eles têm dificuldade de aderir por questões financeiras. Tem os efeitos adversos de alguns medicamentos, então passa por questões financeiras, a adesão, a crença, a medos, a crenças irreais deles. Então a dificuldade tanto no diagnóstico como no tratamento. Isso só são alguns exemplos, existem inúmeros outros exemplos do que a gente tem, tanto de dificuldade de diagnosticar como de tratar a depressão no idoso. Nosso ouvinte Erison Felipe pergunta, primeiro que ele faz aqui uma afirmação, muitas vezes é medo do preconceito, né? Aí ele pergunta, o que o Dr. Belizo acha do preconceito e tabu gerado em torno do uso de medicamentos para a depressão? Esse é um das sequelas que a gente tem ainda de algumas décadas que a gente não tinha tanto conhecimento, né, no tratamento da depressão. Os medicamentos não eram tão eficazes, eles não tinham o poder que eles têm hoje de realmente curar, eles meio que mascaravam. Os efeitos adversos dos medicamentos há bem pouco tempo atrás eram muito indesejáveis, traziam muito desconforto ao paciente. E a própria a maturidade e educação da sociedade com uma doença que é tão grave, com uma doença que traz tantos outros problemas, não é frescura, não é porque a pessoa quer achar que não, é porque ele tem algum problema que ele não resolveu na vida dele, não é porque o filho dele está dando trabalho. Sempre as pessoas tendem a simplificar um problema complexo, e eu sempre digo, problemas complexos requerem soluções complexas, nem sempre é fácil. Então, esse estigma, esse preconceito dos medicamentos existe muito provavelmente de uma cultura que foi criada da negação da própria sociedade, de não querer ter depressão. Isso é uma realidade. Mas hoje a gente tem medicamentos extremamente eficazes, com efeitos adversos praticamente isentos, medicamentos muito seguros, que não só mascaram, mas tratam, a gente avançou a literatura, a ciência, a medicina baseada em evidência, ela cresceu nesse sentido, e a gente já tem muito recurso para tratar a depressão. Então isso ficou para o passado. Na verdade, hoje, reconhecer e tratar a depressão na verdade, a solução, não é mais um problema. Mas ainda existe sim o mito das pessoas acharem que são mais fracas porque tem depressão, achar que outra pessoa, fulano ali tem depressão. Não, é uma doença como pressão, como hipertensão, como diabetes, como qualquer outra, e vai ser a segunda doença mais prevalente no mundo nos próximos anos. Está aí a Organização Mundial de Saúde dizendo. Então não cabe mais esse tipo de preconceito, principalmente por parte dos cuidadores familiares, que teoricamente são mais jovens do que aquelas pessoas que viveram a época onde doença mental era um estigma muito forte. O ouvinte pergunta, primeiro ela disse que o pai dela tem 80 anos de idade, está com dificuldade de se alimentar e também de dormir.
Seria um princípio de depressão? Se a dificuldade de se alimentar não for uma dificuldade física, por exemplo, ele não está se engasgando, tem paciente que tem disfagia e tudo que ele bebe ou come ele tosse, aí ele vai ter dificuldade de se alimentar. Se não for por um quadro de uma doença, de um tumor que evite dele estar se alimentando, for sim uma causa, ele está com todo o trato gastrointestinal preservado, ele tem condições de deglutir, de mastigar, e ele simplesmente não quer, sim, dos sintomas de depressão no idoso é a perda do apetite. Tem uns que evoluem com aumento do apetite, mas na terceira idade a depressão, ela, em termos de apetite, ela cursa com menor apetite. Então aquele idoso que está ficando sem vontade, se alimentando menos, você vai juntando e pode sim ser depressão. Tem muitas perguntas aqui chegando, vamos ouvir. Bom dia. Bom dia, doutor Elísio. Eu tenho um irmão que ele já tem 60 anos, ele é especial, é rapaz velho, ele tem problema já nasceu assim, mas ele tem uma coisa que a gente nunca descobriu o que é. Ele sempre gostou da solidão. Ele não gosta de aglomeração, ele não gosta de ninguém perto dele, ele não come se alguém estiver perto dele. Ele gosta de ficar só no seu canto. Desde criança, minha mãe falava, se tivesse todo mundo reunido, ele ia para o beco no muro. Ele nunca ficou próximo a ninguém. E ele fala muito pouco. Mas ele só fala e só responde quando quer e quando ele se dá com a pessoa. Ele não se dando, ele não responde nada, ele fica calado. Agora, desde criança ele foi assim. Aí as pessoas questionam muito. Eu disse, não, mas eu sempre tenho um contato com ele. A única pessoa que ele tem mais contato sou eu, que luto com ele e cuido dele. Mas ele não gosta que ninguém fique perto dele, nem gosta de multidão. Eu gostaria de saber o porquê disso. Se é uma depressão já de nascença, se foi adquirida, mas não, eu acho que, não sei não. Só um médico pode responder. E ele vai responder agora, tudo beleza, e aí? Bom, a gente quando vai fazer um diagnóstico de depressão, a gente tem que levar em consideração várias circunstâncias, dentre elas a personalidade do paciente. Ele tem uma personalidade X e essa personalidade tem algumas semelhanças com alguns sintomas da depressão. A gente vai ter que fazer uma avaliação mais detalhada, a gente teria que fazer uma avaliação mais porque existem pessoas que têm uma personalidade mais introspectiva, de se comunicar menos, e não necessariamente isso é uma depressão. Então teria que ter uma avaliação nesse sentido. Avaliação de outras doenças, sejam neurológicas, sejam psiquiátricas, para avaliar se ele tem algum tipo desse doença. Então, para poder fechar um diagnóstico de depressão, a gente tem que ver se não tem nenhuma doença clínica. Às vezes, por exemplo, hipotireoidismo, doença na tireoide pode dar depressão e o paciente repor o hormônio e ele fica bom e a causa era secundária. Tem remédio que causa depressão. Então, nesse caso, eu iria nessa questão da personalidade dele. Teria que fazer uma avaliação melhor dessa personalidade dele para saber se realmente aquilo é um transtorno depressivo maior, ou se é um episódio depressivo, ou se é da personalidade própria dele. Tem mais perguntas? Vamos ouvir. Oi, doutor Elísio, bom dia. Meu pai, faltou só o B. Eu falei a semana passada sobre a doença dele, meu doutor Elísio. Ele bateu a endoscopia, deu uma gastrite muito forte, que ele é de Jucurutu, tem 95 anos, deu uma úlcera. Por isso que ele come e vomitava, porque o estômago dele está muito inflamado, está com caroço no estômago. Mas meu pai está muito doentinho, doutor Elísio, está em casa lá em Jucurutu, não come nada, continua sem comer nada, só um pouquinho de suco, um pouquinho d'água. Ele está muito doentinho, doutor Elísio. Ele tem que... Vão fazer a biópsia dos três biópsias. Mas eu acho o papai muito doentinho, doutor Elísio. Ele já está perdendo a força das pernas, doutor Elísio. Ele não come nada mesmo, doutor Elísio. Mas está em casa, se tratando em casa mesmo, doutor Elísio. Eu não estou vendo melhora nenhuma no meu pai.
A úlcera dele é muito, muito forte, a gastrite. O estômago dele está todo inflamado, por isso que ele não come nada, e se ele come, vomita. A única coisa que ele está comendo, tomando, é um sucozinho e água, somente. Está perdendo as forças das pernas, doutor Elísio. Eu acredito que papai não vai ficar bom mais não, doutor Elísio. Só isso, doutor Elísio, que eu tenho que dizer ao senhor, que meu pai está muito doentinho mesmo. Um abraço, querido. Deixa eu abraçar aqui o doutor Elísio Galvão, né? Médico, deve estar nos ouvindo. Só para lembrar, não vamos confundir. Doutor Belísio, viu? Tem um B, né? Doutor Elísio Galvão, excelente profissional, mas aqui, quem está hoje aqui no nosso programa é doutor Belísio Neto. Doutor Belísio, e aí? É uma situação bem delicada, né? Ele não está se alimentando e aí tem que... A avaliação do médico que viu, ela é assim, soberana. Se ele achou que não tinha que passar uma sonda para alimentar, se ele acha que não tem mais essa indicação, avaliação nutricional, será que esse suco, será que não seria necessário uma alimentação mais diferenciada? Então, a abordagem de quem visitou lá, ela é soberana. Nesses casos, a gente tendo viabilidade, o paciente ainda tem uma perspectiva, não é uma doença terminal, a gente passa uma sonda, se o paciente não consegue se alimentar, sonda para alimentação. Faz um acompanhamento nutricional também, chama nutrição, para ela preparar uma dieta que possa dar condição dele se reabilitar, e junto a isso vai tratando a doença dele de base. Se for só gastrite e úlcera, não tem assim, não é uma gravidade que possa não reverter. Então tem que ver com quem está assistindo esse paciente lá na casa dele. Ouvinte Maria das Graças de Jardim de Piranhas pergunta: doutor, como é que eu posso identificar transtornos mentais na terceira idade? Olha, essa é uma pergunta bem abrangente, né? Existem inúmeros transtornos mentais, sintomas da mente, né? Paciente, hoje é um caso de depressão, mas transtornos mentais de maneira geral na terceira idade, ele tem mesmo sintomas do adulto jovem. Entretanto, algumas doenças elas são mais comuns na terceira idade. Entenda, ser mais comum não é necessariamente que é normal. Por exemplo, é mais comum ter depressão na terceira idade, por exemplo. Não é normal ter depressão, tem que tratar. É mais comum, a quantidade de pessoas que tem é maior do que em outras faixas etárias. Então, ser mais comum é diferente de ser normal. Então, sintomas que denotam doenças, vamos dizer, neuropsiquiátricas no idoso. Alucinação, o paciente está tendo medos intensos, medo excessivo, preocupação excessiva, ele está com sintomas inespecíficos, tem sintomas em todas as partes do corpo, em todos os diversos aparelhos, e os sintomas não têm muita relação uma coisa com a outra. Ele está perdendo peso, ele está muito agitado, ele está perdendo sono, ele está desorientado, ele está repetindo assunto. O que a gente está vendo mais agora com essa pandemia é os medos intensos. Pessoas que tinham um transtorno de ansiedade ali controlado, agora eles exacerbaram o isolamento, o medo da doença, principalmente os idosos. Ontem a gente viu esses dias 100 mil pessoas, 75% eram idosos. Um dado desse assusta qualquer pessoa. Se chegasse e disserem 75% dos jornalistas estão morrendo, vocês não ficavam com medo? Ficavam. Se fosse dos médicos, a gente ficava com medo. Então, é um dado que assusta as pessoas, os idosos e quem está ao redor, quem tem seu pai, seu avô, que está ali cuidando com todo o zelo do mundo, evitando muitos dos cuidadores estão acabando com a saúde deles, assim. Então, esse sintoma de medo, de incerteza do futuro, tem causado e vai ser a próxima pandemia. Eu acredito que o mês de setembro, que é o mês de setembro amarelo, vamos falar de suicídio, vai ser uma temática recorrente dessa terceira ou segunda. Uma outra pandemia vai ser a doença mental, o adoecimento mental. Todo mundo tem uma pessoa querida que é grupo de risco e tem um idoso na família, todo mundo tem uma pessoa idosa na família, adoece filho, neto, adoece o próprio idoso, por causa do isolamento, da pressão
de saber que essas pessoas são as que mais morrem. Muitas pessoas a gente tem atendido bastante, e as pessoas realmente estão vindo, principalmente quando estão muito doentes. Elas têm relatado: doutor, eu não consigo mais nem me mexer, não consigo mais pegar uma coisa sem estar de luva, eu não consigo mais colocar a cabeça do lado de fora, eu estou muito com medo, meu pai adoeceu da minha mãe, e tem entrado num sofrimento mental que isso vai desaguar num transtorno depressivo importante. Fiz essa digressão da pandemia, que eu acho que foi importante, mas os sintomas de desorientação, de ansiedade, de sono, de tristeza, de qualquer sintoma desse pode denotar uma doença mental na terceira idade. As mais comuns: depressão, ansiedade, demência e delírio são os transtornos mentais, as síndromes geriátricas associadas à insuficiência cerebral mais comuns no idoso. Doutor Belísio, obrigado pela sua participação. Até terça-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço, Marcos, e queria dizer que até a próxima terça-feira, se Deus quiser. 7h38. Vou para o intervalo comercial. Na sequência, vamos trazer a participação do Dr. Márcio Leonardo, subcoordenador do PROCON aqui do nosso estado. Uma informação é dizer o seguinte, que hoje, dia 11 de agosto, é o prazo final para a transmissão de programas de rádio e TV apresentados por pré-candidatos que não podem mais ser transmitidos, né? O descumprimento da lei pode gerar multa a canais de comunicação, além do cancelamento do registro de candidatura de pré-candidatos. Então, os nossos colegas que desejam disputar cargos nas eleições, hoje é o último dia para apresentar os seus programas de rádio, né? Volto já após o nosso intervalo comercial com mais informações. Está na cor, no sabor mais apurado, no fazer apaixonado do café Santa Clara. De grão em grão se colhe a pura essência, o gosto forte e excelência satisfaz o paladar. É meu, é seu, o prazer do dia a dia de tomar, apreciar nosso café Santa Clara. É meu, é seu, nosso café Santa Clara. Quem bebe jamais esquece, pois a diferença é clara. Santa Clara, a diferença é clara. Mês dos Pais, Brisa Móvel. Neste mês de agosto, o chip pré-pago da BrisaNet oferece uma promoção para você. Contrate a oferta Brisa Mais 2,5 GB por R$ 29,99 ao mês e ganhe dados em dobro durante 12 meses mediante a renovação mensal. Ainda não usa o chip Brisa Móvel? Então, adquira já o seu. Procure a loja BrisaNet mais próxima de você ou acesse brisanet.com.br. Brisa Móvel é BrisaNet, levando o mundo até você. Somente neste mês você compra seus óculos na Óticas Mirna e ganha mais um par de lentes. Mega promoção e mega descontos. Aproveite a chance e renove já o seu exame de vista. Preços arrasadores e imperdíveis. Mas é só neste mês. Comprou, ganhou na Óticas Mirna. As melhores marcas de armações e lentes. Muitas vantagens de compra pra você. Só a Óticas Mirna, que tem laboratório próprio, oferece uma super promoção. Vem pra cá correndo. Óticas Mirna, desde 1984. É onde você vê bem e é bem visto. Óticas Mirna. Caicó agora conta com a Veteripet, uma clínica veterinária especializada em pequenos animais, com pet shop, atendimento veterinário, bioimagem, ultrassom, exames, internamento e cirurgias. Veteripet, mais saúde e carinho pro seu bichinho. Ligue 3421-1263. Ouça toda sexta-feira o médico veterinário Dr. Robson Góes no Panorama 95 com dicas de saúde animal. Dr. Belísio Neto, médico geriatra titular da Sociedade Brasileira de Geriatria, professor, mestre e coordenador do Ambulatório de Demências na UFRN, curso de medicina, pós-graduação na PUC Rio Grande do Sul. É especialista no tratamento e acompanhamento de idosos com fraqueza, perda de peso, falta de apetite, Alzheimer, quedas, Parkinson, depressão, o uso de muitos medicamentos, dores no corpo, irritabilidade e distúrbio do sono. Atende na Clínica Santa Clara, Avenida Coronel Martiniano 1670, Penedo, Caicó. Dr. Belísio Neto, médico geriatra. Marcar consultas pelos fones 3417-4804, celular 99967-8877. TIM. Envelhecer com saúde é uma questão de opção. Clínica São José,
a sua clínica. Sua saúde merece o melhor. Especialidades médicas e todo cuidado. Sua família em boas mãos. Clínica São José é pra você. Respeito e dedicação. Clínica São José, Rua Terezinha Leite, 1883, Penedo, Caicó, Rio Grande do Norte. Telefone 84-99992-2923. Tá sabendo que a Clínica Fácil tem novas especialidades? Pois é, agora tem ginecologista. Vai fazer consultas preventivas, colposcopia e obstetrícia. Ah, tem também o gastroenterologista, com exames de endoscopia. E ainda tem ultrassonografias mamária, de tireoide e todos os profissionais excelentes de Natal, João Pessoa, Fortaleza. Médicos de alto nível a preço justo. São muitas especialidades e exames. Tá todo mundo indicando a Clínica Fácil. Clínica Fácil, Rua Manuel Felipe, 231, próximo ao Banco do Brasil. Telefones 3421-4864, celular e WhatsApp 99964-6404. Instagram, @Fácil Clínica. Já imaginou morar na área residencial que mais cresce e se valoriza em Caicó, onde a segurança e a qualidade de vida estão presentes em todo o empreendimento? Ao adquirir seu lote num bairro planejado como o Serrote Branco, você conta com completa infraestrutura de praças e calçadões, ruas pavimentadas, água e energia e a certeza de ter perto da sua casa supermercado, postos de gasolina, academia de ginástica, salões de beleza, mercadinhos e escolas. Tudo isso a menos de 5 minutos do centro da cidade. Faça uma visita aos nossos loteamentos. E para mais informações, ligue para o nosso escritório 84 991 78 64 43. Para comprar o seu lote no loteamento Serrote Branco, procure Francinaldo Medeiros 84 996 13 34 82. A segurança da família está em primeiro lugar. Faça seguro, é mais seguro com J. Jorge Corretora. Aproveite os melhores momentos da sua vida com tranquilidade. Há 22 anos no mercado.